Bom dia a todos. Eu sou o professor Felipe Wiltgen. Fui convidado para essa conferência, para falar para vocês a respeito dos desafios no equilíbrio da vida humana real com a vida humana digital. Eu sou professor aqui no Brasil, na Universidade de Taubaté, e vou falar em português, mas o texto está todo em inglês e existe uma legenda em inglês para vocês poderem acompanhar a minha fala durante essa apresentação. Basicamente, essa apresentação é composta por um agradecimento à professora Alina Bertoledi, que é a responsável por essa conferência, e a todos vocês, é uma honra poder falar para vocês aí na Polônia e nos demais países que estão acompanhando essa conferência. Eu vou começar minha fala explicando como que surgiu essa vida digital a partir do final da Segunda Guerra Mundial. A reconstrução, e devido à devastação da guerra, da economia no mundo, principalmente nos países da Europa. A era eletrônica, que foi o caminho para a digitalização do mundo, e as diferenças entre sistemas digitais e sistemas analógicos, para a gente poder entender porque cada um deles tem sua determinada importância. Depois eu vou falar sobre as mudanças no mundo, com a vida digital, é claro, as facilidades, a eficiência, o ganho de tempo e entre outras vantagens, o efeito digital, e o abuso do efeito digital na vida real e as consequências que ele pode trazer para nós, o balanço de uma vida real, que a gente chama de analógica, com a vida digital, e por fim, eu vou falar sobre o futuro, e como que pode ser balanceada a vida real com a vida artificial digital, e a conclusão dessa apresentação. O final da Segunda Guerra Mundial. Então, o início do fim da Segunda Guerra Mundial teve origem, para encontrar a paz, a partir dos principais envolvidos, dos três grandes responsáveis por três grandes nações, que foi o Winston Churchill, o Franklin Roosevelt e o Joseph Stalin, Inglaterra, Estados Unidos e União Soviética, chamados de os grandes três, Em 1945, nós tivemos o fim da Segunda Guerra Mundial, e aqui tem duas fotos muito marcantes, o beijo, que é uma foto muito conhecida, do final da Segunda Guerra na Europa, principalmente, e a queda, que foi o fim do regime nazista. Dois jornais anunciando o fim da Segunda Guerra, então um anunciando o fim da guerra na Europa, a Alemanha se rende, e o outro, o fim da guerra, o Japão entra em acordo com os Estados Unidos para obter a paz. A reconstrução. Então, essa foto que vocês estão vendo é a foto de Varsóvia, a capital da Polônia, logo após a Segunda Guerra Mundial. E aqui uma foto da capital da Alemanha, Berlim, também depois da Segunda Guerra Mundial. Hoje, são cidades completamente reconstruídas, e, para nossa sorte, vivemos num tempo de paz aparentemente mais estável. A economia teve sua reconstrução. Aqui a gente tem um gráfico que mostra o desemprego o desemprego na Inglaterra, no Reino Unido. A gente pode perceber que a taxa de desemprego ela caiu logo depois, no finalzinho da Segunda Guerra Mundial, aí ela tem um leve aumento logo em seguida de 1946, e a partir dali ficou flutuando em valores baixos, o que, na verdade, foi um efeito do boom econômico no mundo inteiro. As pessoas começaram a comprar bens de consumo e usar. As pessoas viajavam, então compravam veículos para viagem, para passeio, eletrodomésticos de todos os tipos, televisões e por aí
vai, né? E isso motivou a economia mundial. Em tempos de paz, né, uma das principais formas de comunicação, né, na guerra, né, foram os pombos-correios, como todo mundo sabe, né? E, bom, e o pombo militar pergunta para o pombo civil o que fazer, né? E ele fala, olha, nós temos harmonia, temos a paz, né? Temos a reconciliação, o amor, né? E assim por diante. Então, os pombos-correios, né, era uma comunicação analógica, né? Que era utilizada com frequência, né, durante as batalhas na Segunda Guerra Mundial. Em tempos de paz, após 1945, na verdade não foi um tempo de muita paz. Existia uma coisa chamada Guerra Fria, né? A Guerra Fria envolvia basicamente os Estados Unidos e a União Soviética, né? E tinha efeitos no mundo inteiro, né? Esse mapa mostra a divisão do mundo em 3 partes diferentes. Em azul, os Estados Unidos, né, e seus aliados. Em vermelho, a União Soviética e seus aliados. E em verde, todos aqueles países que eram neutros, né, durante a Guerra Fria. Eu destaquei o Brasil, obviamente, e a Polônia, né, para que a gente pudesse ver nesse mapa. Bom, a era da eletrônica, né, o caminho para a digitalização do mundo. Existe uma frase que eu gosto muito do Leonardo da Vinci, que ele fala que o conhecimento é uma das coisas que a mente nunca se cansa, né, nunca tem medo, né, e nunca se entrega, né, basicamente. Essa frase tem a ver com a aprendizagem da eletrônica, porque foi a eletrônica que deu início à digitalização, né? Então foi através, né, dos componentes eletrônicos que a gente pôde evoluir, né, para ter os equipamentos digitais que a gente tem hoje. Essa evolução, né, ela é devida a esses 3 senhores, né, que receberam o prêmio Nobel, né, pela invenção do transistor, né? Então a gente tem o Brattain, o Shockley e o Barden, né? Os 3 pesquisadores da Bell Labs, né, que desenvolveram o primeiro transistor. E, em sequência, quando o transistor virou um produto comercial, esse foi o primeiro rádio, um rádio de bolso, né, que substituiu as válvulas eletrônicas por um transistor, né? Então, a eficiência energética muda completamente, tendo em vista que o transistor é muito mais econômico, né? Aqui eu pus os 3 componentes para a gente poder visualizar. Basicamente, depois do desenvolvimento do transistor, houve a miniaturização do transistor em circuitos integrados em 1958. Então, a gente tem uma válvula eletrônica em 1907, ela é substituída em 1947 por um transistor, e do lado a gente está vendo um circuito integrado, né, que possui inúmeros transistores dentro dele. A comunicação antiga, né, dos nossos sistemas eram baseados em rádios, televisores, né, telefones mais antigos, né, e, como vocês podem ver, um telégrafo, né? Então, existia, obviamente, a fonte de energia elétrica, no qual os aparelhos funcionavam basicamente a válvula, né? Depois surgiu, né, a exploração espacial, né, com o lançamento do satélite Sputnik pela União Soviética, né, que deu a abertura das comunicações e dos sistemas de comunicações eletrônicos, né? E a partir daí, né, nós sabemos muito bem, né, como tudo se desenvolveu. Surgiram os computadores, né, pessoais, né, a popularização deles e o uso deles, né, uma vez que a eletrônica estava evoluindo, né, e permitia que equipamentos mais sofisticados fossem desenvolvidos, né, e o uso deles é praticado por todas as pessoas, basicamente. Eu coloquei 3 senhores aqui, né, que são responsáveis, né, pela ARPANET e pela internet, né? O primeiro é um engenheiro polonês, né, Paul Baran, né, que desenvolveu a ARPANET, que é uma rede militar que é utilizada até hoje, né? Isso foi desenvolvido em 1982. Os outros 2 senhores, nós temos o CF, né, que é um engenheiro americano, e o Kahn, né, que também é um engenheiro americano, que ambos trabalharam para o desenvolvimento do protocolo TCP/IP, né, que deu origem à internet, né, o próprio nome internet, em 1974. Na sequência, houve a intenção de interligar os computadores do mundo inteiro,
numa rede mundial de computadores chamada World Wide Web, né, que foi desenvolvida pelo britânico Tim Berners-Lee em 1989, que deu início, obviamente, a toda essa nossa comunicação, inclusive essa que nós estamos usando hoje, né? A evolução do ser humano com o telefone, né? A gente aqui é uma brincadeira, né? A gente pode perceber que os telefones antigos até o celular, e aqui a brincadeira é que no futuro talvez o próprio celular com o celular e assim por diante, né? Telefones fixos, então os primeiros aparelhos de comunicação mais comuns, os telefones, né? Eles eram fixos e tinham um problema muito sério com ruídos, né? Mas o que se propunha, que era transmitir a voz, né, era viável e funcionava. Mas eles eram fixos, eles não podiam ser transportados, né, porque eles dependiam de cabos e fios, né, para obter energia e a própria comunicação e o envio da informação. Depois surgiram os telefones móveis, né? Os primeiros telefones móveis basicamente ainda usavam muito a voz, né? E começaram a aparecer textos, né, para você poder se comunicar. E hoje tem tudo isso, mais imagens, vídeos, assim como a gente está fazendo agora para comunicação digital. Esses são os telefones, né, móveis, ou conhecidos como telefones celulares também, né? Bom, a comunicação via telefones digitais, né, atrai muito as pessoas, né? Ela é muito colorida, muito interativa, né? E traz imagem de vídeo, né? Texto escrito e o som da voz. Então ele compõe basicamente tudo aquilo que a gente precisa para uma comunicação, né? Diferentes sistemas, né, foram desenvolvidos, né, e aí nós precisamos pensar, né, como que os sinais, né, analógicos, e os sinais digitais se comportam. Então, nesse item, a gente vai falar sobre a diferença entre eles. Bom, um sinal analógico, ele é contínuo no tempo, né, ou seja, ele varre todo um espectro, né, contínuo, enquanto um sinal digital, ele é discreto e pode e deve compor a informação conforme a necessidade. Um relógio, né, analógico, ele é contínuo, né? Então, a gente vê que existe um ponteiro, né, de hora, um ponteiro de minutos, e o principal ponteiro, que é segundos, né, que marca a continuidade do tempo. Diferente de um relógio digital, né, que é discreto. Então, ele marca o tempo, né, discretizado a partir de determinados segundos, né? 1, 2, mas não um intervalo entre esses segundos. Um sinal analógico real, né, contínuo, né, ele é basicamente parecido com esse que nós estamos vendo nessa figura. Então, a gente tem um sinal, né, no qual, em qualquer ponto, né, eu consigo obter um valor, né, de um número contínuo, né, infinito. Diferente do que ocorre quando eu tenho um sinal artificial digital, que ele é discreto. Então, eu posso pegar determinados pontos e nesse caso em particular, usar, né, a lógica binária para compor aquele ponto, né, com zeros e uns, mas não conseguindo ser contínuo. A vida real, né, principalmente com relação à iteração dela, demanda do ser humano e do ambiente. Então, é o uso do ambiente, né, para o ser humano poder se desenvolver. Aqui tem as brincadeiras de criança, né, soltar pipa, jogar futebol, pular amarelinha, né, que são típicas brincadeiras de criança, né, que a gente chama de coisas da vida real, né? Entretanto, né, isso é muito fácil de entender para as pessoas que nasceram no intervalo, na transição da vida digital, né? Então, a partir de 1945, todo mundo era completamente analógico. Existiam aparelhos de telefone, não eram tão modernos, né? A comunicação era fixa, e foram prosseguindo até 1945, de 1945 até 1990, 45 anos depois, quando começaram a surgir os telefones para comunicação digital. Esses telefones para comunicação digital são os percussores dessa comunicação. Então, a gente chama de pessoas que são parcialmente digitais. A vida artificial
ela é composta basicamente por sistemas eletrônicos que são capazes de divertir, né, as crianças e trazer outras informações. A partir do ano 2000, né, as pessoas são chamadas nativos digitais. Né? Eles nasceram, né, num meio digital, né, e durante esses 20 anos o meio digital só veio se desenvolvendo, então a gente tem uma pessoa completamente digital presente no futuro. Né? As mudanças, né, da vida digital com relação às facilidades e eficiências, né, ganho de tempo e assim por diante. A carta, né, o e-mail, né, a carta demorava alguns dias para ser entregue, né, e o e-mail alguns segundos. O livro, né, o livro traz o livro e o e-book, né, o livro traz uma história, o e-book traz muitas histórias. As pranchetas de desenho comparados com sistemas de AutoCAD, né, as pranchetas de desenhos fazem um projeto, um desenho, né, e o AutoCAD faz o projeto completo. Né. As vantagens, né, do sistema digital, né, a gente pode pedir socorro quando um carro está com problema, se você tiver um telefone celular, você pode comprar alguma coisa para ser entregue na sua casa, né, você pode acessar um mapa para encontrar o seu caminho, você pode solicitar comida, se vocês perceberem, em lockdown, né, durante a pandemia, né, e os bancos digitais, né, que são uma facilidade do dia a dia. Né. Existem diversos tipos de reuniões, né, hoje a gente está muito acostumado com isso, nós estamos fazendo isso aqui agora, né, que é a reunião remota e a reunião pessoal, e cada uma delas tem suas vantagens, né, e desvantagens, né, mas elas existem e ajudam a gente no dia a dia. Efeito do uso ou do abuso, né, da vida, na vida real dos sistemas digitais, né, e suas consequências. Uma das consequências é o envenenamento, né, o perigo do envenenamento digital para casais, principalmente casais mais novos, né, que usam o telefone durante muito tempo, no qual o certo seria não usá-lo, né. Aqui a gente tem um almoço, né, numa vida artificial, então vocês estão vendo os pais estão usando seus telefones, não estão se preocupando com nada, estão se alimentando sem ver, inclusive, com o que estão se alimentando, e a criancinha ali no meio está aparentemente desiludida. Né? Aqui é um almoço na vida real, então você vê as pessoas felizes, conversando, né, se alimentando, né, e se divertindo. O efeito destrutivo na infância, né? Michael Desmond escreveu um livro chamado A Fábrica de Cretinos Digitais, né? E os perigos, né, das telas para as nossas crianças. Né? Nesse livro, a principal abordagem é com relação ao coeficiente de inteligência. Então, os sistemas estão influenciando, né, negativamente no QI das crianças. Então, longos períodos do uso de crianças e jovens por telefones têm mostrado uma queda do QI, do índice do QI. É uma anormalidade para as crianças, porque desde sempre os pais têm um QI inferior ao das crianças e isso não vem ocorrendo mais. E a consequência disso é uma dificuldade, né, do aprendizado, né, do conhecimento, né, e da sabedoria. O efeito também é desastroso, principalmente, né, nas múltiplas inteligências do professor Gardner. Né? Então, o professor Gardner, em 1980, elencou as múltiplas inteligências, no quais as maiorias dos contatos relativos às múltiplas inteligências têm a ver com a interação social. Né? E agora a gente tem sedentarismo, né? Perda de empatia, perda de amizade, né? O afastamento, né, das pessoas. É prudente a gente evitar o uso de telefone celular para as crianças. E vocês vão ver, né, por que isso também é importante. Né? Aqui tem uma figura que eu gosto muito. Então tem um senhor, né, com um livro, com um guarda-chuva, protegendo a criança do uso desenfreado dos aparelhos celulares. A radiação, né? Então aqui a gente tem uma figura que mostra uma pessoa, né, sendo vista com relação à radiância, né, e antes dela usar o telefone celular. E depois, 15 minutos depois do uso do telefone celular, vocês podem ver
né, como aqueceu, né, a cabeça dessa pessoa. Aqui a gente tem 3 figuras, né, a respeito das micro-ondas, dos telefones e o efeito da absorção no cérebro humano. Então, a gente tem na figura da direita, né, a gente tem um adulto, e o efeito é menor, e ele vai progressivamente aumentando, né, para crianças de 10 anos e para crianças de 5 anos de idade. A maioria das pessoas leva um computador de bolso, celular, né, colocado dessa forma no bolso, né, e aqui só para vocês entenderem, a tela é oposta à antena, que é a que emite radiação. Então, a sugestão é usar no bolso sempre voltado com a tela para o lado de dentro. O balanço da vida analógica e da vida digital, na verdade, com a parafernália de coisas eletrônicas que a gente usa, a gente precisa pesar muito bem o que realmente é importante na vida, né? Eu coloquei essa figura para mostrar que não necessariamente a gente sempre precisou da eletrônica, né? Usamos diversos outros sistemas, né? Vocês podem ver aqui, né? Twitter, YouTube, né? E outros dispositivos de comunicação que hoje são muito frequentes, principalmente nos telefones celulares. O futuro, né? O futuro digital, a gente acredita que é possível que os nossos telefones passem a ser robôs, né? E vão interagir com a gente no trabalho, no nosso lazer, né? E vamos ter que ter mais cuidado ainda do que com o aparelho celular. Os robôs, aqui são todos robôs reais, né? Vocês estão vendo as fotos. Eles começam a interagir a partir de agora com os seres humanos, né? E com o tempo isso vai aumentar muito, né? É o que eu chamo da nova evolução digital. O balanço entre a vida real e a vida digital e a conclusão da nossa apresentação. Existe uma instabilidade muito grande entre esse equilíbrio, né? Então, aqui a gente tem uma foto de um parque real, né, e um parque artificial. A gente tem que tomar muito cuidado para que a gente sempre possa ter a divisão muito clara desses dois ambientes. Como conclusão, o que nós sabemos é que qualquer coisa na vida, né, tem vantagens e desvantagens, né? A gente precisa necessariamente ter um cuidado especial com relação às crianças e os jovens. A gente tem que ter um bom senso, né, para balancear, né, a nossa vida, né, sem extravagâncias, né? E é necessário a gente sempre considerar os benefícios e os malefícios que aquilo está trazendo para a nossa vida. A visão dos nativos digitais é muito diferente das pessoas que viveram a transição digital como eu, por exemplo, né? E a gente consegue enxergar com mais facilidade, né, as dificuldades, né, e as diferenças e os perigos relativos ao uso excessivo da vida digital. Bom, o que concerne a saúde, né, a gente tem que ter o conhecimento e a sedimentação disso para que a gente possa evitar problemas sérios, né, com relação ao uso de qualquer tipo de equipamento, né? Aqui a gente está falando de digital, mas qualquer equipamento. Bom, a vida digital existe agora e vai existir no futuro, né? Mas isso não necessariamente é ruim, né? Eu acho, inclusive, que é bom. Mas tem que haver um compromisso, né, de você ter o conhecimento, né, a coerência do uso desse conhecimento e o propósito que você tem para esse desenvolvimento atuar na sua vida. Então, no final das contas, você tem que balancear a sua vida para que você tenha benefício desses equipamentos. Num futuro distante, imagino que a gente deva ter coisas dessa natureza, né, no qual alguns seres humanos possam viver no espaço, e aí a gente tem a relação do ser humano com uma natureza artificial e sistemas digitais e coisas que são muito futuristas ainda. Como conclusão, então, a gente precisa dividir muito bem a vida real, a analógica, com a vida digital. Aqui tem um planeta Terra analógico e digital, dividido em 50%, e a gente precisa, sem sombra de dúvida, né, medir, né, esse equilíbrio, né, esse desafio do equilíbrio da nossa vida real e da nossa vida digital.
Eu agradeço a todos vocês, né, por terem me ouvido, né, durante esse período. Qualquer dúvida ou questões vocês podem me mandar por e-mail, né, em inglês, para esse e-mail que está aqui na tela. Né, e eu agradeço mais uma vez a todos, e desejo um excelente dia e uma excelente conferência.